Irmãos, vamos ter uma palavra de oração antes de compartilharmos a palavra. Senhor, de fato, Tu és o Rei da Glória. Amém. Tu és aquele que se assenta em um alto e sublime trono. Amém. Mas ao mesmo tempo se inclina aonde nós estamos. Amém. Para ouvir a oração do Teu povo. Amém. Por isso, nessa manhã, o Senhor possa ser exaltado Amém. através da Tua palavra. Amém, Senhor. Pedimos que o Senhor prevaleça sobre a nossa fragilidade em compreender a Tua palavra, Amém, Senhor. a nossa fragilidade em transmitir a Tua palavra. Amém. Que o Senhor possa, com a Tua boa mão, nos conduzir àquilo que lhe apraz nessa manhã. Aquieta os nossos corações, mantenha o nosso olhar focado em Ti, Amém. Tu que és o Rei da Glória, Amém. o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Pedimos que nessa manhã, Senhor, que a Tua mão esteja sobre nós, Amém. sobre a vida de cada alma que aqui se encontra. Amém, Senhor. Guarda-nos de toda inquietação interior, de toda inquietação exterior. Nós suplicamos, Senhor, que o Senhor prevaleça entre nós Amém, nessa manhã. Senhor. Glórias ao Teu nome. Amém. Amém. Irmãos, é com grande alegria que nós nessa manhã nos reunimos na presença do Senhor para compartilharmos a palavra de Deus. Antes de abrir em alguns textos, com a ajuda do Senhor, eu gostaria de estar lembrando aos irmãos o privilégio, irmãos, que a igreja no século 21, a igreja nessa era, tem de estar lendo esse livro, conhecido como a Bíblia. Irmãos, para esse livro ter chegado aqui nas nossas mãos, para que ele possa ser aberto agora diante dos nossos olhos, um preço teve que ser pago. Para que esse livro chegasse agora na mão da igreja, um sacrifício muito grande de irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs pagaram um preço muito alto para que esse livro, esse precioso livro, chegasse nas nossas mãos. E nós precisamos ter essa consciência, irmãos, que para nós estarmos lendo a palavra de Deus hoje, vidas foram entregues, vidas foram sacrificadas para que a palavra de Deus chegasse em nossas mãos. Por isso que possamos apresentar as nossas vidas ao Senhor, para que Ele mostre aos nossos corações aquilo que a palavra de Deus é. Que tenhamos esse coração, irmãos, conscientes que isso aqui não é um simples livro que nós iremos compartilhar nessa manhã. Teve um irmão entre nós que chamava John Kelly. Ele foi um tradutor da Bíblia. Ele era inglês e ele teve esse encargo muito forte no seu coração de traduzir a Bíblia, a palavra de Deus, para a língua, para um dialeto de uma tribo, se eu não me engano, na Ásia, dialeto Manti. E ele traduziu a Bíblia para esse dialeto. Só que o local aonde ele fez a tradução, não havia gráficas, não havia meios para ele poder imprimir. Então o que ele precisou fazer? Da onde ele estava, naquela pequena ilha, ele pegou um navio para ir em direção a Londres, onde ele iria imprimir o trabalho seu que tinha acabado de ser traduzido, para voltar àquela tribo, para poder falar a palavra de Deus no idioma daquela tribo. Mas olha o que aconteceu na travessia. No momento que ele partia, no momento que ele pegava o navio e ia para Londres, o navio, ele começou a naufragar. Irmãos, imagine você na situação do John Kelly, desse irmão. Você dentro desse navio. Qual que é a primeira preocupação natural do nosso ser? Nos agarrar em algum escombro para nós não nos afogarmos.
Sabe o que esse irmão fez? Ele amava de tal forma a palavra, ele sabia muito bem do encargo que o Senhor tinha dado para ele. Sabe qual que foi a primeira preocupação desse irmão? Ao invés dele se agarrar em alguma coisa, algum escombro, para ele não se afogar, sabe o que ele fez? Ele pegou todos os seus manuscritos, todo aquele trabalho que ele tinha traduzido, e ficou e ergueu no alto. Porque ele não poderia molhar aqueles papéis. Não tinha pendrive, não tinha meio de se gravar nada na época, né? Olha quanta facilidade nós temos hoje, né? E ele sabia, se aqueles papéis se molhassem, todo o trabalho iria ser perdido. E uma tribo deixaria de conhecer as verdades da palavra de Deus. Ao invés de se preocupar com a sua vida, ele ficou segurando no alto aqueles manuscritos, aqueles papéis. Sabe durante quantas horas? Durante 4 horas. Imagina aquela água subindo, né? Ele precisando, o sacrifício dele, aquelas mãos erguidas, aquela preocupação daqueles papéis não se molharem, né? Imagine a luta desse irmão. Aí depois de 4 horas veio o resgate, ele pôde ir para Londres, aonde ele pôde então distribuir a palavra de Deus. Um outro irmão chamado Samuel Cherejevski foi para a China para traduzir a palavra para o chinês, em idioma mandarim. Em determinado momento, esse irmão foi acometido de uma doença, onde todo o seu corpo ficou paralisado. E a única parte do corpo dele que se movia com agilidade eram esses 2 dedos. E ele, mais de 25 anos, ele usou uma máquina de escrever para traduzir a Bíblia para o chinês, usando apenas 2 dedos, durante 25 anos. Olha o sacrifício desse irmão. John Kelly e esse irmão, o irmão Sam, Samuel Cherejevski, eles não pensaram em si mesmo. Se eles pensassem, a Bíblia não teria chegado na mão daquela tribo e nem do povo chinês. E da mesma forma, irmãos, quantos irmãos sacrificaram as suas vidas, o seu conforto, muitas vezes abrindo mão de empregos rentáveis para que a palavra de Deus chegasse na nossa mão nessa manhã. Amém. Que o Senhor nos ajude a honrar o Senhor e a sua palavra. Sabe como? Prestando atenção, abrindo o nosso coração, clamando ao Espírito: abra os meus ouvidos, Senhor, porque eu quero te honrar. Irmãos, por que o Senhor fez isso com essas pessoas? Por que o Senhor permitiu que a sua igreja fosse sacrificada aqui na terra, para que a palavra chegasse hoje diante dos nossos olhos, em condição para ser compreendida? Sabe por quê, irmãos? Abre em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 44. Que o Espírito Santo, mais uma vez nessa manhã, a igreja que aqui se encontra, possa abrir os nossos olhos para que vejamos o valor da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 44. Versículo 44. Que o Espírito Santo conceda, irmãos, toda a habilitação necessária nessa manhã, para que tenhamos condição de ouvir a sua voz através do compartilhar da palavra de Deus. Irmãos, Satanás sabe disso. É por isso que Satanás, ele não mede esforços para que a palavra não chegue diante dos nossos olhos. E quando ela chega diante dos nossos olhos, ele não mede esforços para que não prestemos atenção na palavra. E quando ele percebe que nós estamos prestando atenção na palavra, ele não mede esforços para que a palavra não entre no nosso coração. Porque ele sabe o valor deste livro.
Porque ele sabe que essas palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo. E que essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo é o que dá toda condição para a igreja ser fortalecida. É por isso que Satanás, ele range os dentes quando a palavra de Deus é aberta. Por isso, irmãos, que o Senhor nos conceda toda a atenção necessária a tudo que vai ser falado essa manhã, ou tudo que já tem sido falado aos nossos corações. Não permitam que a sua mente se desfoque. Não permita que nenhuma dúvida, e a palavra chama isso de dardo inflamável do maligno, venha prevalecer na sua mente, de forma que você venha duvidar da palavra. Então que o Senhor nos conceda toda a graça necessária essa manhã. Amém. Versículo 44. Veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. Ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: presta atenção na recomendação que Moisés deu ao povo de Israel e, consequentemente, a todos nós. Porque essa recomendação se estende a nós aqui, nesse dia de sábado. Disse-lhes: aplicai o coração a algumas palavras. É isso que está escrito no texto? A todas. Todas são todas. A todas as palavras que ontem eu disse. Ontem, aquela palavra que o Romeu disse ontem? Não. A todas as palavras que hoje. O que isso nos lembra, irmãos? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o que? O vosso coração. O que é o coração? O coração é a nossa mente. Sabe como que a gente resiste à palavra de Deus? Resiste à voz do Espírito Santo? Quando a gente não dá atenção ao que está sendo falado na reunião. Isso é resistir. Hoje, aplicai o coração, todo o nosso ser, a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Agora o versículo 47, esse versículo que eu tanto amo e que todo o povo de Deus precisa amar. Versículo 47. Por que o Senhor permitiu que John Kelly, o irmão Sam, sacrificassem as suas vidas para que a palavra chegasse hoje nas nossas mãos? Por que o Senhor permitiu que mártires fossem mortos? Por que o Senhor permitiu que irmãos, abrissem mão de tudo, apenas para se dedicar à tradução da palavra, para que ela chegasse hoje nas nossas mãos? Por quê, irmãos? Versículo 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, vazia, sem sentido. É isso que o inimigo fala nas universidades, através dos professores. É isso que o inimigo fala através daqueles programas mal feitos, aqueles documentários mal feitos. Que a palavra é algo vã, só serve para ficar no museu, é algo arcaico, que não tem mais valor para essa geração do século 21. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, mas olha que maravilhoso. Antes é importante para a nossa vida, é isso que fala o texto? É a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Então quero que os irmãos guardem essa frase. Se os irmãos guardarem essa frase, só essa frase, eu ficarei satisfeito. Porque esta palavra é a vossa vida. Não é apenas importante para a nossa vida, ela é a nossa vida. Por isso que Satanás, irmãos, ele não mede esforços
para que a palavra não seja aberta nos nossos lares, não seja aberta diante dos nossos olhos. Por isso Satanás não mede esforços para que pessoas cheguem próximas a nós para ridicularizar a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabe que a palavra de Deus é a nossa vida. Não é apenas importante, irmãos, ela é a nossa vida. E por que a palavra de Deus é a nossa vida? Vamos caminhar por um pouco, fazendo como uma introdução ainda. Por que a palavra de Deus é a nossa vida? Os irmãos estão entendendo? Porque o Senhor não mediu esforços ao longo desses 2000 anos para que a palavra chegasse diante de nós? Porque ela é a nossa vida. Irmãos, que o Espírito Santo imprima isso em nossos corações, nesses dias. Ela não é apenas importante, irmãos, ela é a nossa vida. E por que ela é a nossa vida? Abra agora no Salmo 19. Por que a palavra de Deus ela é a nossa vida? Por que precisamos aplicar, dedicar mais tempo a esse livro? Porque ela é a nossa vida. Agora, por que ela é a nossa vida? Salmo 19. O versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Primeiro ponto, irmãos, primeira característica. A lei aqui se refere a toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, é perfeita, é completa, é suficiente, plenamente suficiente para restaurar a nossa alma. Sabe qual que é o sentido aqui, irmãos, desse versículo? Da mesma forma como a terra. Os irmãos lembram como a terra estava em Gênesis? Como que estava a situação dela no versículo 2? Sem forma e vazia. Num estado caótico, desordenado, totalmente um ambiente que não dava condição para ninguém habitar. Mas o que aconteceu, irmãos? Logo depois que o Espírito Santo relata que ela estava sem forma e vazia, o que aconteceu? Disse Deus. O que aconteceu? Houve luz. Assim que a palavra de quem? De Deus foi proclamada, houve luz. E o que aconteceu? Aquele ambiente caótico passou a ser ordenado. O que o Espírito Santo quer dizer para nós, irmãos? Nessa primeira parte do versículo 7, que a palavra de Deus, aquela mesma palavra que ordenou o universo, aquele universo caótico, essa mesma palavra, ela é plenamente suficiente para ordenar a nossa alma. Porque a nossa alma, irmãos, por causa do pecado, ela se tornou caótica. Mas a palavra, e é só a palavra, é a única coisa nesse universo, irmãos, que tem condição de ordenar toda a nossa alma. Talvez muitos de vocês aqui, passa por aqueles sentimentos, às vezes assim, nossa, eu não tenho jeito, aqueles sentimentos complicados. Mas a palavra de Deus é o instrumento para ordenar, ela é plenamente suficiente. Esse é o sentido. Por isso ela é a nossa vida. Por isso que Moisés, ele não mediu palavras para dizer que ela não é apenas importante para a nossa vida. Ela é a nossa vida. Por que ela é a nossa vida? Porque ela é plenamente suficiente para restaurar a nossa mente, restaurar as nossas emoções, restaurar a nossa vontade. Plenamente suficiente. O que mais diz o versículo? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Nós adquirimos a verdadeira sabedoria dessa fonte aqui, desse livro precioso, a palavra. Dá sabedoria aos simples, Simples, aquele que não tem condição de ter entendimento. A palavra vem
e da sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Irmãos, quantas vezes o inimigo vem e sopra na nossa mente que não há possibilidade de ter alegria no caminho de Deus. Não é verdade? O inimigo vem e sopra através das pessoas na universidade, das pessoas no trabalho, das pessoas na rua, que não há possibilidade de sermos felizes no caminho de Deus. Mas olha o que a palavra diz: os preceitos é um outro nome para a palavra, são retos e alegra o coração. Você sabe o que dá tristeza para nós, irmãos? É quando nós andamos segundo o nosso coração torto. A palavra diz que o nosso coração é enganoso e corrupto. Quanto mais nós andarmos segundo as inclinações do nosso coração, segundo os desejos do nosso coração, irmãos, e o nosso coração busca sempre caminhos tortos. Sabe o que é um caminho torto? Mentir para o pai. Sabe o que é um caminho torto? Um caminho torto, algo que o mundo prega com bastante clareza. Você não precisa esperar o matrimônio para ter relação sexual. Você não precisa obedecer o seu pai. Você não precisa obedecer a palavra. E muitas vezes essas vozes externas encontram eco no nosso coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra, irmãos, ela nos dá um caminho reto. E quanto mais, irmãos, nós perseveramos no caminho da palavra, ao final, sabe que nós vamos experimentar alegria. Sabe por que Satanás, ele não quer que nós gastemos tempo com a palavra? Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás sabe que a palavra é uma fonte de alegria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Né? Só que o nosso coração no início, ele tem dificuldade, porque o nosso coração é torto. Por isso que nós precisamos de arrependimento, né? Nosso coração, ele precisa ser ajustado nesse caminho. Mas, irmãos, eu prometo para você, persevera no caminho. Sabe o que é perseverar no caminho? É quando o Senhor fala algo com você. Quando você entende que o Senhor está falando algo ao seu coração. Quando o Senhor fala algo ao seu coração, significa que é o caminho que você deve prosseguir. No começo, o teu coração vai espernear. Mas quanto mais você perseverar nesse caminho, eu te garanto, ao final e durante, você vai experimentar a verdadeira alegria. Amém. Aquela alegria que não é baseada nas circunstâncias. Sabe aquela alegria ilusória, né? Dessas pessoas, essa alegria ilusória. Ah, eu vou sair porque eu acho que ali, eu vou sair para uma festa, porque eu acho ali que vou ter alegria. Isso é uma mentira. Né? Isso é uma mentira, irmãos. A palavra nos dá a condição de sermos pessoas alegres, contanto que permaneçamos nos preceitos do Senhor. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, né? A palavra nos dá clareza, irmãos, sobre as situações da nossa vida. E o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então esse capítulo 19 nos ajuda, irmãos, a ver por que Moisés falou que a palavra é a nossa vida. Por que a palavra é a nossa vida? Agora vamos para um capítulo, irmãos, da própria palavra, né? E visualizarmos alguém que amou a palavra. Alguém que relacionou com a palavra. E por ele ter relacionado com a palavra, ter essa comunhão com a palavra, ele estabelece um modelo para nós. O próprio Senhor Jesus. Vamos abrir agora na tentação do deserto. Em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4.
Vamos ler até o versículo 13. Usei esses textos como introdução, irmãos, para vermos o valor da palavra. E agora um modelo real. Porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então a gente precisa dessa imagem, né, desse modelo, visualizarmos esse modelo. De alguém que amava a palavra, relacionava com a palavra, o próprio Senhor Jesus. Então vamos ler até o versículo 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, o acusador, o caluniador, disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, olha o modelo, como que ele responde? Está escrito: não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos, porque Satanás ele é insistente, ele não desiste, como aquele leão que ruge, procurando alguém para devorar. Disse-lhe o acusador, o diabo: dar-te-ei, olha a presunção, olha a prepotência dele, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Olha a prepotência. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu. Como que ele responde? Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te aqui de baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o acusador, o diabo, até o momento oportuno. Irmãos, por que eu escolhi esse texto aqui para estarmos compartilhando nessa manhã? E por que esse texto nos ajuda a compreender o valor de tudo isso que foi mencionado no início da reunião, né? Por que nos ajuda a entender o valor da palavra? Irmãos, esse texto mostra o modelo, irmãos, que é o Senhor. Esse modelo perfeito. Esse modelo perfeito, que é o Senhor Jesus. E aqui nesse texto vemos como que ele lidou na tentação. Satanás, ele faz ele não mede esforço para roubar o nosso coração de Deus. Ele não mede esforço. Então ele usa todos os artifícios para que o nosso coração não seja entregue para o Senhor. É por isso que ele usa a tentação. A tentação. Ele oferece um outro caminho, diferente do caminho que o Senhor está oferecendo. Isso é a tentação. E a única maneira, irmãos, a única maneira de nós não perdermos, não sucumbirmos a uma tentação, de não aceitarmos os caminhos que Satanás oferecem, é se formos cheios da palavra. Como que o Senhor venceu Satanás aqui? Usando a palavra. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Sabe por que eu estou falando? Porque o pecado nos leva à morte. O salário do pecado é a morte. E a única maneira, irmãos, de não sucumbirmos à tentação é sermos um povo cheio da palavra. E olha como que o Senhor Jesus foi conduzido ao deserto. Jesus cheio do Espírito Santo. A primeira lição.
cheio do Espírito Santo. Se não formos um povo cheio do Espírito Santo. E como, irmãos, nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Como? Sermos cheios da palavra de Deus. Colossenses diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém. Quanto mais cheios da palavra, a palavra vai nos dar condição de sermos cheios do Espírito Santo. Da mesma forma, irmãos, da mesma forma, pensem comigo. Como é que um ramo poderá produzir frutos? Tem jeito de um ramo produzir frutos longe da árvore? Tem jeito, irmãos. O que vai acontecer com o ramo longe da árvore? Ele vai se secar. Para que o ramo ele produza frutos, e cada vez mais frutos, ele precisa estar conectado à árvore. Porque ele conectado à árvore, ele vai estar usufruindo da seiva da árvore. E quanto mais seiva esse ramo ele tiver, ele vai produzir o fruto. Da mesma forma, irmãos, a palavra, ela nos dá a condição de estarmos permanentemente na presença daquele que é a fonte da vida. Amém. Porque a palavra vai nos conduzir àquele que é a fonte, que é o Senhor. E esse Senhor vai dar condição de produzirmos frutos. Que frutos são esses? Do amor, da alegria, da paz, da mansidão. Tantos frutos, irmãos, que nós precisamos produzir, mas só na presença do Senhor. Só que Satanás ele faz de tudo, irmãos, para apresentar um outro caminho. Porque ele sabe que o caminho dele nos levará à morte. À morte. Então aqui o Senhor cheio do Espírito Santo. E como que nós podemos ser cheios do Espírito? Habite em vós a palavra de Cristo. Sermos cheios da palavra de Deus. E o que eu falei no início, irmãos? Satanás, sabendo disso, ele usa tudo o que ele pode para afastarmos da palavra de Deus. A palavra é a nossa vida. Guardem isso, irmãos. Ele faz tudo o que é possível. Então o Senhor, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Por que o Senhor Jesus foi conduzido ao deserto? Versículo 2. Ele precisava ser tentado, irmãos. Sabe por quê? Abre em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu. Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha que exemplo maravilhoso. Por que eu estou usando o exemplo do Senhor aqui na tentação do deserto? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, o que é a tentação? São as opções que Satanás mostra, os caminhos diferentes do caminho de Deus. Caminhos de morte, destruição, ruína. No primeiro momento, a gente pensa que está usufruindo do pecado, né? Está usufruindo, mas o final é amargo. O final desse caminho, que aparentemente é um caminho espaçoso, é mais fácil, é mais prazeroso, o final é um caminho amargo. Amados irmãos e irmãs, quantos irmãos adultos gostariam de estar aqui hoje, ouvindo essa palavra que o Romeu tem falado, a palavra que o Senhor tem dado através do Rogério quando está com você? Sabe o que eles gostariam? Se eles estivessem ouvindo essa palavra, eles não teriam cometido erros que hoje eles colhem. Olha a bondade de Deus de estar permitindo que vocês estejam aqui ouvindo essa palavra. Sabe para quê? Para que vocês escolham o caminho
de Deus. Amém. Quantos irmãos, irmãs, anciãs, gostariam de estar aqui ouvindo, se elas pudessem voltar 30 anos, 40 anos para ouvir essa palavra, eu tenho certeza que eles dariam tudo que eles têm. Sabe por quê? Porque se eles estivessem ouvindo essa palavra, eles não teriam cometido erros que eles escolhem. Por isso, irmãos, não dê atenção aos caminhos que o inimigo oferece. E aqui nesse exemplo aqui, o Espírito Santo conduz o Senhor perfeito ao deserto para ser tentado, né? E para ser vitorioso. E ele foi vitorioso. Para que naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Um outro versículo, Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha que maravilha, irmãos. O Senhor, quando ele esteve nessa terra, ele foi tentado de diversas formas. Aqui no capítulo 4 nós vemos, né, um capítulo escolhido pelo Espírito Santo. Foi tentado de todas as formas, mas em tudo ele foi vitorioso. Por isso, irmãos, ele é o único meio que precisamos recorrer quando nós estamos passando por uma tentação severa. Irmãos, todos nós passamos por tentações. A todos nós aqui oferecidos caminhos que nós sabemos que não são caminhos de Deus. Todos nós aqui temos dificuldades específicas. E a única maneira, irmãos, de vencermos essas dificuldades é recorrermos a quem? Aquele que venceu todas as coisas. Que passou por essa terra sem pecado, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Certa vez, um irmão, ministrando sobre a questão da tentação para uma assembleia, ele deu um exemplo valiosíssimo. Valiosíssimo. Esse irmão disse que ele tinha um cachorro. Um cachorro. Ele queria adestrar o seu cachorro, o Rex, né? Aí como que ele adestrou o seu cachorro? Ele queria que o cachorro aprendesse a obedecer ao seu comando. Esse irmão, esse pastor americano, pegou o Rex. Aí pegou aquele pedaço de carne suculento, vermelhinho, e colocou assim perto do Rex, falar pro Rex: não coma, não coma. Aí ele tirava a mão do Rex. O que o Rex fazia? Ele comia a carne. Ele comia a carne. Mas toda vez que ele comia a carne, ele batia no Rex. Ele batia no Rex. Ao Rex, ele falava: não coma. O Rex comia, ele batia no Rex. Ele fez isso várias vezes. Até que um dia, ele colocou o pedaço de carne na frente do Rex. Na frente do Rex. Ele falou: não coma, não coma. E o Rex não comeu. O Rex não comeu. Ele achou interessante aquilo. Aí ele percebeu que o Rex, naquela hora que obedeceu, estava olhando para ele, não estava olhando para a carne. O cachorro aprendeu de forma instintiva que a única maneira que ele tinha para não comer a carne era olhar nos olhos do dono dele. Irmão, da mesma forma, Satanás oferece ao nosso caminho pedaços de carne suculentos, né? Faça sexo antes do casamento. Fuma esse cigarro aqui. Veja esse filme que não agrada o Senhor. E a única maneira, irmãos, de nós resistirmos a esses pedaços de carne, sabe o que é? A gente está olhando para o Senhor Jesus. Amém. Olhando firmemente para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o único que venceu, é o único que fechou a boca para esses pedaços de carne, irmãos. Se nós não estarmos com os olhos constantes no Senhor, nós não vamos resistir aos pedaços de carne, aos caminhos errados que Satanás tem oferecido para nós. É linda essa cena, né, irmãos? Porque precisamos estar aprendendo a olhar constante, olhando firmemente, porque Ele que venceu. Ele passou por essa terra sem pecado. E por que eu estou frisando isso, irmãos? Porque o pecado nos leva à morte. Satanás, ele é especialista em colocar embrulhos lindos no pecado. É por isso que as pessoas vão com a boca cheia. Por isso que as pessoas mordem esse pedaço de carne. Só que dentro do pedaço de carne há um veneno.
terrível, porque o salário do pecado é a morte. Só que Satanás é especialista, ele põe embrulho, a gente vai ver esses embrulhos que ele vai oferecer para o Senhor. Só que o Senhor ele é maravilhoso, né? O coração dele é voltado para o Pai, o olhar dele é constantemente voltado para o Pai, né? E se nós não estivermos com os nossos olhos constantemente no Senhor, né? Olhando, lembra desse versículo? Firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Se nós não estivermos com os olhos constantemente voltados para o Senhor, a gente não vai resistir ao pedaço de carne. Por que o Rex obedeceu ao comando do seu dono? Porque ele aprendeu no instinto ali da sua natureza animal que a única maneira que ele tinha para não comer aquele pedaço de carne era olhar para o seu dono. Se ele desviasse 1 milímetro dos seus olhos, ele ia comer aquela carne, não ia resistir. Assim somos nós, irmãos. No nosso caminho oferecidos muitas coisas que não agradam o Senhor. Se nós não estivermos olhando, o que é olhar para o Senhor? O que é olhar firmemente? Sabe o que é olhar firmemente? É uma vida de oração. Olhar firmemente é tempo com a palavra. Olhar firmemente é comunhão com os santos. Olhar firmemente é você procurar um irmão. Irmão, me ajuda. Eu estou com dificuldade nessa questão. Isso é olhar firmemente. Se nós não estivermos fazendo, irmãos, exercendo isso, a gente vai com a boca com tudo, nos pedaços de carnes, bonito por fora, mas com veneno mortífero por dentro. Satanás é especialista, irmãos, em marketing, né? Satanás é o primeiro marqueteiro desse universo, né? Embrulhos lindos, mas com produtos podres. Esse mundo apresenta embrulhos lindos, irmãos. Mas o que está dentro desses embrulhos é um alimento podre para a nossa alma. Satanás é especialista nisso. Ele sabe que o pecado é um veneno mortífero. Só que ele precisa colocar uma embalagem linda. Uma vez um irmão estava pregando sobre o pecado, né? Uma plateia de jovens, assim. E depois ele foi confrontado por um pai de um jovem. Por que você falou daquela forma pesada, né? Você devia dar uma palavra mais leve, mais tranquila. São jovens, estão começando a vida, mas você falou muito pecado, né? Você não foi muito duro com eles? Olha a sabedoria desse irmão. Esse irmão falou assim: olha, irmão, ele estava no escritório dele, né? Ele foi confrontado por esse pai. Esse pai achou que esse irmão falou muito duro, devia falar uma palavra mais alegre, né? Aí esse irmão sabiamente não falou nada. Aí o Senhor deu esse discernimento para ele. No escritório dele tinha um veneno para rato. Veneno para rato. Ele pegou ali aquele veneno para rato. E os venenos têm aqueles rótulos vermelhos, né? Rótulo vermelho, para chamar atenção, né? Por que o rótulo vermelho? Atenção, cuidado, né? Que o produto é venenoso. Aí esse irmão falou assim: irmão tal, você tá vendo esse veneno para rato aqui? Você está vendo esse rótulo vermelho, dizendo atenção, veneno para rato? Imagina se eu tiro o rótulo aqui, e ponho um rótulo escrito geleia de morango, e põe na cozinha da minha casa. O que vai acontecer, irmãos? Imagina a cena, né? Você pega um veneno para rato, né? Aquele vidro, põe lá geleia de morango na geladeira. A gente não vai ser enganado por causa do rótulo. Não pode ser enganado? Da mesma forma, Satanás faz isso com o pecado. Com o pecado. O sexo fora do casamento. Ele põe aquele rótulo ali: é prazeroso, você vai ser alegre. Mas ele esconde o produto venenoso, porque o salário é o pecado da morte. Os irmãos estão vendo? Satanás apresenta rótulos maravilhosos, irmãos. E como que nós vamos distinguir esses rótulos, irmãos? Aqui, ó, é a palavra. A palavra lida nas escrituras, a palavra ouvida nas pregações, a palavra através da comunhão com os santos, a palavra quando vocês procuram o Rogerão, o Daniel, o Wagner. Esses irmãos vão te ajudar a ver rótulos, né? Que os nossos olhos naturais não veem. Satanás, ele é especialista em mostrar rótulos, irmãos, né? E a palavra é o que mostra o produto por trás do rótulo. E aqui Satanás vai tentar mostrar por Senhor. Mas o Senhor, ele vence todas as situações. Volta em Lucas capítulo 4.
Lucas capítulo 4. A gente vai só mencionar essa primeira e a gente vai dar uma parada. Versículo 3. O primeiro rótulo que o Satanás vai oferecer para o Senhor. Primeiro rótulo. E a maneira como o Senhor vai lidar com essa situação. Versículo 3. Disse-lhe então o acusador: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Aonde está o pecado aqui, irmãos? O que está de errado aqui nesse versículo 3? O que está de errado aqui no versículo 3? Se é o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão, né? O que está de errado? O senhor está com fome, o senhor estava com fome, né? Ele tinha o poder para transformar. O que tem de errado o senhor transformar aquela pedra em pão, né? Aonde está a sutileza de Satanás aqui, irmãos? No versículo 3. Aonde está? Alguém podia me ajudar? Na tentação. Aonde está? Olha que interessante, irmãos. Aparentemente, não tem nada de errado do Senhor transformar a pedra em pães. Nada de errado. Mas existe algo aqui, uma sutileza de Satanás. É o primeiro rótulo maravilhoso que Satanás apresenta para o Senhor. É o primeiro rótulo. Irmãos, sabe como que a gente pode definir aqui essa categoria de tentação? Eu vou explicar o porquê. O sentido aqui do versículo 3, qual que é? Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele não está duvidando disso. Porque pouco tempo antes, o Pai tinha se revelado ao Filho: tu és o meu Filho. Mas o que Satanás está procurando fazer aqui, irmãos? No versículo 3. De uma forma bem simples, para nós podermos entender, sem aprofundarmos muito no texto. Se é o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão, né? O sentido no original é aqui. O sentido no original do versículo 3, irmãos, sabe o que significa? Significa assim: sendo tu o Filho de Deus, esse é o sentido. Sendo tu o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. É como Satanás estiver dizendo para o Senhor: mas o Pai falou que tu és o Filho de Deus, e agora você está aqui morrendo de fome nesse deserto. Isso é humilhante demais. Isso é inconcebível. Você é o Filho de Deus e você está aqui 40 dias sem comer. Manda que essa pedra transforme em pães. Olha o que Satanás está fazendo. É inadmissível que você passe por isso. Você é o Filho de Deus. Você já sofreu demais em Nazaré. Você já sofreu demais nesse deserto. Manda que essa pedra transforme em pães. Isso é inadmissível que você sofra, que você passa fome. Quantas vezes Satanás chega para nós e fala: é inadmissível, você é o Filho de Deus. Você é Filho de Deus. Você está passando por essa humilhação. Você está passando por essa dor. O Filho de Deus não pode passar por essa humilhação. É esse o sentido dessa tentação, irmãos. Sabe qual que é o nome dessa tentação? Não confie no amor de Deus. Porque se Deus te amasse, você não estaria passando por isso. É isso que Satanás está falando para o Senhor. Se você fosse o Filho de Deus, você não estaria passando essa fome. Então resolva as coisas com as suas mãos. Transforme essa pedra em pães. Quantas vezes Satanás faz essa sugestão para nós? Quantas vezes? Vem aquela voz: se você fosse o Filho de Deus, você não estaria passando por isso. Esse é o nome dessa tentação. Aquela tentação que vem para nós não confiarmos no amor de Deus. E se a palavra, irmãos, não estiver ganhando o nosso coração, nós vamos sucumbir à tentação. E o que Satanás pede para o Senhor fazer? Resolva as coisas com as suas mãos. Transforme essas pedras em pães. Irmão, é lógico que Satanás não vai falar para a gente transformar as pedras em pães. Ele vai tentar nós de forma específica. Como? Como que ele vai nos tentar de forma específica? Resolva as coisas com as suas mãos. É isso que ele está pedindo para o Senhor fazer.
não é possível que você está passando por essa humilhação. Resolva as coisas pela sua mão. Não é possível, você é um jovem tão vigoroso, tão saudável, sozinho. Olha quantas meninas, olha quantos meninos, né? Resolva as coisas com as suas mãos. Satanás, ele usa desses artifícios, irmãos. Ele fala assim, olha para as circunstâncias, não é possível, você é filho de Deus, foi salvo, agora está passando essa humilhação, está passando esse sofrimento, resolva as coisas com as suas mãos. A primeira tentação, irmãos, como Satanás ventila isso na nossa mente, né? Não confie no amor de Deus, porque se Deus te amasse, você não estava passando por isso, você não teria sido abandonado, você não teria sido injustiçado, você não estaria passando essa humilhação. Toda vez que vem essa voz, irmãos, ela não é do Espírito Santo. Essa voz é do maligno. Satanás odeia Deus. Ele tenta de todas as formas usar situações para rompermos o nosso relacionamento com Deus. É isso que ele estava tentando induzir a Cristo, para ele romper, agir de forma independente do Pai. É isso que Satanás procura fazer. Resolva as coisas com as suas mãos. Você é dono da sua vida. Não é possível que você está passando essa aridez no relacionamento. É isso que ele tenta fazer com as nossas vidas. Mas olha a resposta do Senhor, irmãos. Está escrito: não só de pão viverá um homem. De que texto do Velho Testamento o Senhor tirou esse versículo, irmãos? Abre em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Para a gente encerrar essa primeira parte. Deuteronômio capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Agora uma pausa. O Senhor ficou 40 anos no deserto, né? Ele foi provado ali. E o que saiu do coração dele? A palavra. Isso é lindo, irmãos, né? O Senhor, naquela circunstância adversa, né? Porque o deserto na Judéia era perigoso, não tinha nada, né? Do coração dele saiu obediência a Deus. É maravilhoso, irmãos. Agora olha o versículo 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender. Olha da onde o Senhor tirou esse texto, esse versículo. Para te dar a entender que não só de pão viverá um homem, mas de tudo que procede de Deus. Qual é o sentido desse versículo, irmãos? Por que o Senhor respondeu com essa espada contra Satanás? Porque quando nós usamos a palavra, nós estamos usando a espada, essa espada poderosa, que nos dá a condição de vencermos as batalhas que nós passamos, as batalhas para roubar o nosso coração. Qual que é o sentido? Por que o Senhor respondeu dessa forma? Sabe por que o Senhor respondeu dessa forma, irmãos? É como se o Senhor falasse assim para Satanás: olha, o povo de Israel teve alimento no deserto durante 40 anos e eles morreram. O povo de Israel, às vezes, o Senhor pedia as coisas, o Senhor dava, e eles morreram, né? Mas o que mantém a vida de um homem é a palavra de Deus. Amém. É o plano de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu queria dizer para você essa manhã: se você tá querendo algo no seu coração que o Senhor não está te dando, e o inimigo está insuflando, não é possível que o Senhor não está dando, Deus não te ama. Sabe por que Deus não está te dando isso? Porque isso não te fará bem. A alegria, irmãos, não está naquilo que nós desejamos. A alegria está naquilo que o Senhor deseja para nós. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Israel
vivesse do pão, eles não iam morrer no deserto. Eles tinham pão, mas morreram. O que mantém a nossa vida é a palavra de Deus. Em que sentido, irmãos? Né? Eu queria tanto aquilo, né? Eu queria tanto aquilo, meu coração deseja tanto aquilo. Aí Satanás fala, nossa, você precisa ter aquilo, você vai ser feliz com aquilo. Isso é uma mentira, irmãos. Porque a hora que nós tivermos aquilo, nós vamos morrer espiritualmente. Lembra daquele texto nos Salmos? O povo de Israel queria, mas a gente quer carne, a gente não aguenta mais esse maná. Lembra desse texto? A gente quer carne, a gente tinha carne no Egito. O que o Senhor fez? Deu carne. O que aconteceu? Eles morreram. Muitas vezes, irmão, o Senhor não dá aquilo que nós desejamos, porque Ele sabe que aquilo vai nos afastar do Senhor. E tudo o que nós temos para agora é o suficiente, irmãos. É a provisão necessária. Amém. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No sentido, irmãos, que o Senhor sempre vai dar provisão necessária para a nossa vida. Amados irmãos, para mim encerrar essa primeira parte aqui e continuar amanhã essas duas últimas tentações. A nossa felicidade, irmãos, a nossa felicidade, a nossa alegria, não está aonde nós apontamos o nosso dedo, né? A gente aponta, fala, eu queria tanto aquele rapazinho, aquela menina para relacionar, eu queria tanto aquele emprego, eu queria ter nascido num outro lar. Às vezes a gente pensa dessa forma, e o inimigo apoia. O inimigo apoia. E o inimigo apoia. Ele sopra, é isso mesmo. E nós acreditamos nisso, né? A nossa felicidade não está onde nós apontamos o nosso dedo. A felicidade, irmãos, está. Sabe onde que ela está? A nossa felicidade está aonde nós estamos. Porque aonde nós estamos é a presença do Senhor. E a presença do Senhor, a alegria. O Senhor é a nossa alegria. Quanto mais nós vemos isso, irmãos, nosso coração é transformado, a gente começa a experimentar essa alegria. Cuidado com aquilo que você tem apontado o seu dedo, e o Senhor não tem dado. Se Ele não tem dado, é porque Deus te ama. E Ele sabe que aquilo te fará mal, vai te afastar dEle, vai prejudicar a sua alma, né? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos um povo atento às ciladas do inimigo, a esses produtos que ele oferece com essa beleza, mas que são produtos podres, enganosos. E que o Senhor nessa manhã um pouco mais possa ter aberto os nossos olhos para vermos o valor da palavra de Deus. Amém. Sem a palavra, irmão, seremos uma presa na mão desse leão. Que o Senhor nos ajude a guardarmos a sua preciosa palavra. Amém. Vamos orar. Amanhã a gente continua nesse capítulo 4. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Essa palavra que o Senhor tem dado a nós. Esse presente. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para contemplarmos o valor das tuas leis. Amém, Senhor. Pedimos pelos irmãos aqui em Sete Lagoas, Senhor. Amém. Que o Senhor os ensine a estar olhando firmemente para Ti. Amém. Tu que és o autor e consumador da fé. Amém. Nos guarde ainda, Senhor, nesse período da manhã. Que a Tua vontade prevaleça. Amém. Tu sabes aquilo que lhe apraz nessa manhã. Seja exaltado, Senhor, sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.